Olá, olá gente. Eu vou ficar olhando para dois pontos aqui porque nós estamos no Instagram e no YouTube, mas eu queria dar as boas-vindas a quem estiver ouvindo, a quem estiver presente nesse momento. Quero que vocês sejam muito bem-vindos a essa live de aquecimento para o nosso evento chamado Terapeuta de Resultado Acelerado, que vai acontecer no dia 13 de abril. Muito bem, nesse evento eu ensino terapeutas a acelerar o resultado dos seus pacientes, fabricando os seus próprios produtos terapêuticos de maneira artesanal. Eu sou Ana Betsa, eu sou professora de plantas medicinais, eu sou professora de geoterapia, eu dou aula numa universidade holística e eu tenho muitos alunos nessas duas matérias e eu trabalho também com isso. Eu sou da área da saboaria e eu também trabalho com esses produtos na saboaria. Muito bem, e eu queria hoje, só para a gente ir sintonizando com esse assunto, queria questionar vocês, terapeutas, cuidadores, né? Por que é importante acelerar o resultado do seu paciente? O que você acha? É importante acelerar? Ou ninguém tem pressa, a gente pode deixar o fluxo seguir aleatoriamente? Como é que funciona isso para você, terapeuta? Você quer manter o seu paciente por mais tempo ali tratando? Ou você quer libertar essa pessoa para que ela tome as decisões dela sem precisar mais sentir aquelas dores que trouxeram ela até você? O que leva uma pessoa para a sala de um terapeuta? Você está lembrado das pessoas que chegam? As pessoas vêm com o desejo de se livrar de algum tipo de dependência, né? Vêm tentando buscar autoconhecimento, autoestima. Quando tudo parece estar tão ruim, elas vêm com medos para que você auxilie no processo de autoconhecimento a como lidar com esses medos, como lidar com esses sentimentos que ela não sabe de onde vêm, nem por que estão ali. Muitas vezes essas dores, elas vêm do nosso relacionamento com o outro. Então a pessoa que tem essa dificuldade nos seus relacionamentos, sejam familiares, né, sejam afetivos, e isso lhe traz alguma angústia, faz com que a sua autoestima caia muitas vezes, né? Isso gera para elas às vezes ansiedade e ela vem ali para ver se você consegue de alguma forma ajudá-la a conviver com essas dores, a olhar para isso de uma forma diferenciada, né? Para que ela consiga criar relacionamentos saudáveis. Muitas vezes ela vem ali já num processo de depressão ou em crises de ansiedade, fobias, traumas, às vezes luto. Então são muitas as causas, distúrbios alimentares, são muitas as causas que trazem uma pessoa até a sala de um terapeuta, transtornos de humor, né? E isso tudo nós sabemos que gera sofrimento, né? Não é verdade? A pessoa sofre com isso. E se ela te procurou, e se você vem se preparando, aprendendo vários tipos de terapia, se você trabalha com numerologia, astrologia, reflexologia, né? Se você sabe um pouco sobre meditação ou sabe muito sobre meditação, se você é um terapeuta clínico xamânico e sabe fazer um resgate de alma, você vai identificar o problema. E nós temos pressa em que a dor seja sanada. Por que nós desejamos acelerar o processo do nosso cliente? Porque nós, enquanto terapeutas, sabemos que estamos todos interconectados. E para que eu seja feliz, eu preciso que toda criatura seja feliz. Então, quando ele vem até mim, com essas angústias, com essas dores todas e muitas outras que a gente nem se lembra agora, nós temos pressa e ele mais ainda, porque quando nós tratamos dessa quarta dimensão, que é o tempo, nós entendemos
que tempo não é só dinheiro, como diz o dito popular, mas tempo é vida. E nós precisamos e nós desejamos vida de qualidade. Tempo onde nós estamos bem para conviver com as pessoas que nós amamos. Tempo onde nós podemos escolher as nossas atividades, podemos trabalhar com prazer e podemos ter dias de lazer e o nosso descanso ser satisfatório, acordar na manhã seguinte completamente bem e descansado. Mas enquanto a pessoa sofre desses distúrbios todos, ela não é feliz. Ela não dorme bem, ela acorda cansada. Isso provoca reações na alimentação quando ela tem um desejo intenso por açúcar. Por que é o açúcar? O açúcar acelera, estimula a produção de serotonina no nosso cérebro, trazendo um prazer que na verdade é uma solução temporária, mas que é como se fosse uma gratificação. Eu tô tão mal, então eu preciso comer. Então eu quero brigadeiro, eu quero sorvete, eu quero doces. Ou então eu quero simplesmente comer numa quantidade muito maior do que aquela quantidade que eu necessito para minha subsistência. O que provoca muitas vezes vários problemas de estômago, de fígado ou de obesidade. Ou então isso pode trazer para mim uma perda completa do apetite, não consigo me alimentar mais, tem um sapo travado na minha garganta e eu não consigo comer. E isso gera para mim muitas angústias, que só pioram o quadro. Eu já sofria por uma razão, agora eu sofro porque meu fígado não funciona bem, porque a minha digestão está ruim, porque eu desenvolvo uma gastrite, quem sabe até vir uma úlcera. A pressa parece ser muito mais do nosso paciente do que nossa. Mas quando você tem pressa junto com ele, quando você atende essa necessidade dele, você o ensina a conviver com esses problemas, ensina ele a se conhecer para que ele, e somente ele, possa se curar, ele vai ficar tão grato, e você mais ainda, a si mesmo, porque você conseguiu usar de empatia, você conseguiu sentir um pouquinho da dor dele e conseguiu fazer com que ele se sentisse melhor. Isso não é maravilhoso? Isso é muito gratificante. Então, por isso eu ensino terapeutas a acelerar o resultado dos seus pacientes. Como que eu ajudo? Como que eu ensino? Fazendo produtos terapêuticos a partir das plantas e a partir das argilas. Então essa é a ideia, né? Porque é importante acelerar tempo. Tempo é vida e vida são experiências. E experiências são vivências que precisam ser boas para criar boas memórias, para fazer com que a sua vida seja mais leve e você consiga levar felicidade para o outro. Você tem que estar feliz. É isso que eu desejo para o meu cliente, para o meu paciente. É isso que você, terapeuta, deseja para o seu paciente. Você deseja que ele esteja bem, porque quando ele sai de lá bem, nunca, em momento algum, um terapeuta pensa assim: lá se vai mais um que está curado e não vai voltar para me dar um dinheirinho. Nunca passa isso pela nossa cabeça. Pela cabeça do terapeuta, não. Não passa. Sabe o que passa? Ele vai ser feliz e ele vai ajudar outras pessoas. Mas sabe o que acontece na realidade? O cara sai de lá tão feliz que ele vai voltar para repetir alguma terapia ou não. Por exemplo, a massagem. Você não precisa estar mal para vir buscar uma massagem. Ou mesmo uma sessão de reflexologia ou cromoterapia ou algum tipo de terapia de vidas passadas, né? Alguma forma, constelação familiar, alguma forma de resolver um problema pontual que aconteceu agora, que está acontecendo. Então, é muito importante que a gente acelere esses resultados dele, porque acelerando os resultados, você vai aumentar o tempo e a qualidade de vida do seu paciente. E isso é muito bom. E uma outra razão, por quê? Porque nós vamos diminuir o tempo de dor dele, que é o oposto do que eu acabei de falar. Quando nós diminuímos o tempo de dor,
quando nós diminuímos o tempo de sofrimento de alguém, o tempo em que alguém gasta sentindo medo, né? Ou quando nós podemos ajudar uma pessoa a aumentar a sua esperança, a ter uma visão mais otimista da vida, quando tudo parecia tão feio, tudo negativo, de repente ele começa a perceber que, opa, peraí, esse problema tem solução, então eu não preciso sofrer tanto assim. E quando ele constatar que um problema não tem solução, ele vai falar, isso não tem solução, eu não preciso sofrer.